Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Sim? Beleza. Ok. Galera, olha só, antes de eu começar aqui, vou até pedir para os... Quem já estiver aqui já fica sabendo, né? Mas quem não estiver aqui, vou pedir para os líderes reforçar isso com o restante da turma, das respectivas turmas, né? Para vocês darem uma conferida na somatória da pontuação do primeiro bimestre, tá? Porque existe situações onde o aluno não conseguiu alcançar o 15, ou por não ter feito uma avaliação, né? Ou por ter ficado abaixo mesmo, né? Então, esses alunos que estão frequentando, tem alguns que não fizeram nenhuma avaliação, né? Então, creio eu que nem começaram o ano, né? Nem começaram, já são desistentes desde o início do ano, vamos dizer assim. Mas tem alguns que falta uma, tem outros que faltam duas, enfim. Quem estiver nessa situação, entre em contato o mais rápido possível, porque eu vou fechar o primeiro bimestre. Para eu fechar o primeiro bimestre, com essa pontuação de vocês, se ninguém se manifestar, vou entender que é desistente e vai fechar com zero mesmo, beleza? E quem tiver aí nessa condição, a gente vai fazer uma recuperação, uma segunda chamada, entendeu? Professor, Sim, Clisma, pode falar. você já, postou no acadêmico? Já, Clisma. Inclusive, cara, eu mandei um e-mail para você e para mais dois, em relação a uma situação do Forms, tá? Da última prova. Aí depois você dá uma conferida no seu e-mail que tem uma situação lá, tá bom? Mais dois? Você e mais dois alunos. Tá, mas por quê? Você vai ver lá. Tem escrito lá o que é. Tá, Beleza? ok. Ou então, se Beleza. você quiser, no final da aula, né, a galera sabe, porque é um assunto que é só, né, de vocês, e não cabe a gente ficar discutindo aqui na frente de todo mundo, entendeu? Tá, ok. Beleza? Aí você escolhe. Ou dá uma olhadinha no e-mail, ou então você aguarda no final da aula um pouquinho e a gente conversa melhor. Beleza? Beleza. Alexandra, não, Alexandra. Na verdade, genética já está acabando, tá? E aí, depois de genética, a gente vai ver evolução, ok? Evolução e ecologia. Acho que vocês também não tiveram ecologia no primeiro e segundo ano, correto? Tá? Botânica? Não, botânica realmente vocês não têm mesmo. Não tem no IFES, né? Não tem no planejamento do Tá. IFES. Ano passado, Luísa, se nós tivéssemos tido tempo, acho que até conversei isso com vocês, né? Se nós tivéssemos Sim, tido que a gente tempo, não teve tempo. aí a gente faria botânica. Se de repente der tempo esse ano, né? Porque esse ano está meio diferente, né? Eu acho que E esse aí, ano não vai dar tempo, né? não sei. Na verdade, assim, porque botânica não, é, evolução é relativamente rápido. Ecologia que é um pouco mais demorado, assim, mas se tiver um tempinho, ou de repente, se houver esse interesse por parte de vocês mesmo, a gente marca, se for possível para vocês, mais um horário e a gente faz botânica paralelo. Para mim tá de boa. Beleza? O que eu quero é vocês na universidade que vocês escolherem no ano que vem. Oh, Beleza? agradeço demais. Mas aí, assim, é bem possível que nesse horário nosso não seja possível, não seja viável, né? Trabalhar também a botânica junto com os seus conteúdos, mas paralelamente dá. Carla, vocês tiveram ecologia no primeiro ano? Carla, tá aí? Tivemos com o Sim. Gutenberg, professor. Mas ecologia mesmo, assim? Relação ecológica, associação ecológica, essas coisas todas? Sim, exatamente isso. Uai, no primeiro ano tem isso?
Será que eu li errado o planejamento? Professor, eu acho que essa mudança é bem recente, porque no meu primeiro ano eu também tive ecologia, né? Eu não fiz primeiro ano com os meninos, então, tipo assim, é bem recente a mudança mesmo. Entendi. Peraí, Eu acho que a gente teve. Beleza. A gente teve ecologia? Teve? Eu acho que sim, eu Agora, acho que sim. Cita algumas matérias aí de Ah, esse negócio de ciclos do nitrogênio? Isso. Ah, isso eu lembro, a gente teve sim. Ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, sucessão ecológica. Assim, a gente teve. Mas se você quiser falar tudo de novo, porque eu não lembro. Verdade, né? Verdade. Se falar tudo de novo não tem importância nenhuma. Se quiser dar matemática, dá tudo. A gente tem física, né? História, geografia. A gente faz um pré-ENEM. O que vocês acham? Aí, ótimo. Beleza. Bom, vamos lá então. Vamos terminar logo isso aqui. Galera, então olha só. Na última aula, nós terminamos aquela genética clássica, né? Que é aquela genética mendeliana. Da primeira, da segunda lei, né? Vimos aquelas questões que seguem essa genética mendeliana, que são aquelas heranças que estão de alguma maneira relacionadas aos cromossomos X e Y, o de hibridismo, né? Quando você tem dois pares, que é a mesma lógica da primeira lei, só que você usando dois pares, etc. Quando a gente sai da genética mendeliana, a gente vai ter uma situação em que os resultados esperados mudam um pouquinho, ou mudam bastante, né, em relação àqueles resultados previstos por Mendel, tá? E uma desses exemplos, né, desses tipos de herança, é a herança qualitativa e herança quantitativa. Na herança qualitativa, vou pegar aqui, nós chamamos de interações gênicas, tá? Onde você vai ter aí a existência de genes complementares ou de epistasias e a pleiotropia, que a gente vai falar de cada situação aqui, tá? Dessas interações gênicas. No caso da herança quantitativa, que eu também já cheguei a comentar um pouquinho com vocês, é quando o número de genes dominantes é que faz diferença, não qual é o gene dominante entre aqueles pares de alelos. Mas aí a gente vai ver cada caso com mais detalhes aqui. Por exemplo, quando a gente pensa em genes complementares, né, como exemplo de interação gênica, você tem esse exemplo clássico, que é o formato da crista em galináceos, tá? É um exemplo bem clássico disso. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 4 fenótipos possíveis. Uma crista nós, uma crista rosa, uma crista ervilha e uma crista simples. Que esses fenótipos estão relacionados a 2 pares de genes que interagem entre si para dar esses fenótipos. Então, por exemplo, para que o indivíduo tenha uma crista desse tipo aqui, eu preciso que haja ao menos um alelo dominante de cada um desses pares, dos genes dos alelos R e o E. Então, por exemplo, se o animal for Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, ele vai ter uma crista nós. Se ele for Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, ele vai manter a mesma característica. Se ele for Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão, ele mantém a crista nós ainda. Ou se ele for um duplo heterozigoto, ele vai manter a crista nós do mesmo jeito. Então, para que o animal tenha esse padrão de crista, ele precisa ter pelo menos um Rzão, independente de quem esteja com ele, e um alelo exão, independente de quem esteja com ele. Beleza? Para o animal ter uma crista do tipo rosa, que é essa aqui, ele precisa ter um Rzão e não pode ter Rzinho, o Ezão, desculpa. E não pode ter o Ezão. Teria que ser assim. Porque se eu botar um Ezão aqui, a crista vai ser do tipo nós. Entenderam, galera? A lógica? Aham. Sim, e esses pares de alelos, eles
precisam estar localizados no mesmo... Não, cromossomo? homólogos diferentes. Homólogos diferentes. Eles segregam de forma independente, tá vendo? Ó, Sim. quando eu falo que eles segregam de forma independente, eu estou dizendo que eles estão em homólogos diferentes, em homólogos beleza. distintos, tá? Beleza. Então, galera, olha só, se eu tiver um Rzão e um Ezão no mesmo indivíduo, o formato da crista vai ser nós. Se eu tiver apenas o Rzão e não tiver o Ezão, vai ser rosa, beleza? Se eu inverter, ou seja, se eu tiver apenas o Ezão e não tiver um Rzão, aí eu vou ter uma crista do tipo ervilha, beleza? Obrigatoriamente, o animal tem que ser Rzinho, Ezão, ou Ezão, Ezinho. Tudo bem que não vai fazer diferença nesse caso. E se o indivíduo não tiver nenhum alelo dominante, ele vai apresentar uma crista do tipo simples. Beleza? Então, a lógica aqui, ó, se eu tenho o Rzão e o Ezão no mesmo indivíduo, crista nós. Se eu tiver só o Rzão, rosa. Se eu tiver só o Ezão, ervilha. E se eu não tiver nenhum dominante, crista simples. Então, isso aqui é um exemplo de interação gênica por genes complementares, onde, dependendo de quais dominantes estão presentes, eu vou ter um ou outro resultado. Ok? Ou não? Ok. Tranquilo, não é? De entender? Vamos fazer um exemplo aqui, só para ver se ficou claro mesmo isso. Então, vamos lá. Se eu tivesse que Qual pegar... o nome disso mesmo, Enes? Esse aqui é um tipo de interação gênica, Ah, tá? ok. Que a gente chama de genes complementares. Mas se eu falar só interação gênica, também tá bom. É Beleza. que vai fugir... Quer ver? Deixa eu fazer aqui para ficar mais fácil. Então, ó, eu vou pegar um Rzão, Rzinho, um Ezão, Ezinho. Tá aqui. E vou cruzar com outro indivíduo com o mesmo fenótipo. O mesmo genótipo, desculpa. Então, tá aqui. Vamos lá. Deixa eu escolher um aqui. Alguém falou comigo? Carla. Tá me ouvindo, Carla? Oi. Vou aproveitar que você está em duplicidade aqui. Não entendi por que você está... É porque eu abro no computador para ver e no E no- celular para no- falar. Ah, tá, entendi. Então, fala para mim aqui, Carla, quais seriam os gametas desses indivíduos? Seria... Esse meu vai ficar Rzão, Rzinho. Não. Eles se separam. Lembra que cada letra dessa está em um cromossomo, os cromossomos se separam. Se você está produzindo gameta, sua carga genética tem que ir pela metade. Então, você vai juntar o Rzão com Ezão ou com Ezinho. O Rzinho com Ezão ou com Ezinho. Tudo bem, Carla? Aham. Então, o indivíduo vai ter gametas Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho. Você entendeu o que eu fiz? Entendi. Rzinho, Ezão, ou Rzinho, Ezinho. Beleza? Como o outro é igual, né? Vai ficar Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão, ou Rzinho, Ezinho. Beleza? Aí é só juntar, né? Se eu vou juntar aqui, então eu vou ter Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Beleza? Se eu for juntar aqui, ó, Rzão, Rzão,
Ezão, Ezinho. Não vou fazer para todos não, tá, galera? No primeiro caso, gente, esse indivíduo aqui vai apresentar que fenótipo? Nós. Nós. E o segundo indivíduo? Nós. Nós também. Então, qual é a lógica para ser nós? Ele tem que ter um R, pelo menos, né? Um Rzão e um Ezão. Se eu tiver só Rzão, Não lembro. Tem que Rosa. gravar os nomes? o rosa. É rosa? Isso, o rosa. Se eu tiver só Ezão, Ervilha? o ervilha. Se eu não tiver nenhum dominante, Normal? simples. É, Assim. isso aí. Beleza? Ou seja, ele está fugindo àquela ideia da genética mendeliana. Por quê? Porque na genética mendeliana a gente considerava o quê? Que cada característica estaria sendo determinada por um único par de alelos, concordam? Sim. E aqui você está vendo uma característica sendo determinada por dois pares, pela interação entre dois pares de alelos, e não de um par apenas. Ficou entendido, galera? Sim. Tem certeza, gente? Sim. É só que eu não gravei o negócio das galinhas. Tem que gravar o negócio das galinhas. É bom. É bom, um então exemplo volta, bem... pode voltar. Não, eu vou voltar lá para ficar tranquilo. Só tô mostrando a diferença disso para a genética mendeliana. Por exemplo, como que a gente viu? A gente viu lá na genética mendeliana assim, né? O Rzão, Rzinho, dava uma característica 1, por exemplo. E o par Ezão, Ezinho, dava uma característica 2, que igual tinha na prova, né? Na prova, nos exercícios que a gente fez, não lembro. A ervilha era verde e lisa, ou era amarela e rugosa. Então, a gente estava falando de dois pares de alelos, mas a gente estava falando de duas características também. Era a cor e a textura. Aqui, a gente está usando dois pares de alelos, mas para uma única característica, que é o padrão da crista no galináceo. Então, nesse caso, eu tenho um padrão de resposta igual da genética mendeliana? Não tenho. Por quê? Vamos pensar comigo. Vamos imaginar que eu tivesse esses dois pares de alelos, cada um par para uma determinada característica. E eu estou cruzando dois indivíduos duplo heterozigotos. Qual seria o padrão fenotípico esperado? 9 para 3 para 3 para 1. É isso que eu vou encontrar aqui? Não. Eu não vou encontrar isso aqui. Porque aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu vou ter um Rzão e vou ter um Ezão. Eu vou fazer, para não demorar, galera, eu vou só para o que interessa, tá bom? Aqui eu também vou ter um Rzão e um Ezão. Aqui eu vou ter um Rzão e um Ezão. Aqui eu vou ter só Rzão. Aqui eu vou ter Rzão e Ezão. E aqui eu vou ter só Rzão. Aqui eu vou ter Rzão e Ezão. Aqui eu vou ter Rzão e Ezão. Aqui eu vou ter só Ezão. E aqui eu vou ter só Ezão. Tá entendendo o que eu tô fazendo? Sim. Ou não? Sim? Sim. Aqui eu vou ter Rzão e Ezão. Aqui eu vou ter só Rzão. Aqui eu vou ter só Ezão. E aqui eu não vou ter nenhum dominante, não é? Então vamos lá, ó. Com o fenótipo nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso com o fenótipo nós, não é isso? O fenótipo rosa, 1, 2, 3. Beleza? Sim. E com o fenótipo ervilha. Ué, tá batendo. Tá certo. Vai bater. Só que foi uma coisa errada Agora aqui. que eu entendi as letrinhas. Agora também que eu vi. Rosa é de ervilha. É, isso aí.
Nossa, eu tava Mas só lembrando que quando você tem o R e o Ezão juntos, você vai ter o nós. Sim, eu sei. Essa Entendeu? ficou bem mais simples de saber o que é o que. Não Na entendi verdade, essa. lembrando que a escolha da letra é a gente que faz, tá? Sim. Entendeu? Beleza, galera? Beleza. Ok? Bom, deixa eu voltar lá. Então, aqui, ó. Luísa, você tinha falado, né? Se eu tiver um Rzão e um Ezão juntos, fenótipo nós. Se eu tiver só o Ezão, fenótipo rosa. Se eu tiver só o Ezão, fenótipo ervilha. Se eu não tiver nenhum dominante, fenótipo simples. Ô, professor, Sim. esse caso de interação gênica aí pode ser considerado como caso de polialelia ou não? Não. Porque, olha só, na polialelia, quem foi que perguntou? O Ives. Ives, olha só, Ives, na polialelia, o que define uma polialelia? É você ter 3 ou mais alelos para uma característica. Só que cada indivíduo só pode ter 2 de quantos alelos existirem. Certo? Vamos lá, por exemplo, igual eu falei assim, né? Tipo sanguíneo. Eu tenho 3 alelos possíveis. Isão A, Isão B e Izinho. Beleza? São 3 alelos possíveis. Mas cada indivíduo só pode ter quantos, Ives? 2. 2. Porque a gente está falando de polialelia, de 3 ou mais alelos de um mesmo gene, que é o gene I. Beleza? Ah, sim. Aí, no caso, são 2 genes diferentes, né? São 2 pares, né? Isso, Aham. exatamente. São 2 pares que estão em cromossomos diferentes. Por isso que a segregação é independente e a gente consegue fazer o quadradinho de Punnett do jeito que a gente vinha fazendo normalmente. Porque você pensar daquele jeito do quadradinho de Punnett, fazendo aquelas combinações que eu fiz, é só se eles segregarem de maneira independente. A gente vai ver, por exemplo, a gente vai trabalhar com alelos diferentes que estão no mesmo par de cromossomos. E aí você vai ver que a história muda. Porque se eles estão no mesmo par, eles estão ligados, a gente chama de linkage, né? Eles estão ligados. Se eles estão ligados, não dá para segregar de forma independente, não dá para separar. Sacou, Ives? Ou não? Entendi. Beleza, galera? Mais alguma pergunta por enquanto? Não? Professor, Sim. e pleiotropia? Poderia ser ou não? Não, ainda não. Na pleiotropia é uma condição em que você tem um par de alelos influenciando várias atividades. Beleza? Você tem um par de alelos influenciando várias atividades. Você tem um caso de pleiotropia. Por exemplo, assim, ó, existe os genes, anemia falciforme é um exemplo de pleiotropia. Então, um único par de alelos vai afetar várias características do indivíduo. O formato da hemácia, a eficiência da hemácia, os problemas cardiovasculares correlacionados à anemia falciforme, problemas renais relacionados à anemia falciforme. Então, você tem um par de alelos atuando em vários lugares diferentes. E isso que é pleiotropia. Sim, entendi. Aqui a gente está falando de quê? Que a gente está falando de nesse caso, né? De 2 pares de alelos atuando sobre uma mesma característica. Ou seja, o par Rzão, Rzinho e o par Ezão, Ezinho, eles interagem, daí o nome, né? Interação gênica, interagem para determinar uma característica. Qual é a característica? O formato da crista de galináceos. Ficou clara a diferença? Ficou sim, obrigada. Mais perguntas, gente, por enquanto? Nenhuma? Beleza. Ei, vocês estão aí ainda? Sim. Sim. Beleza. Bom, em relação à epistasia, eu cheguei também a comentar isso com vocês quando a gente falou de
de albinismo, né? Que acabava sendo um caso de epistasia. Então, olha só, na epistasia, você vai ter a interação entre dois pares de alelos, beleza? Onde um desses pares atua sobre o outro, inibindo-o, beleza? E o outro, né, acaba sendo inibido. Aí, nesse caso, eu acabo determinando nomes para esses pares de alelos, dependendo se ele está inibindo ou sendo inibido. Então, por exemplo, quando eu falo que o gene está inibindo algum outro gene, eu vou chamá-lo de epistático. E aquele que está sendo inibido, eu vou chamar de hipostático, beleza? A epistasia, ela pode ter caráter dominante ou caráter recessivo, tá legal? A gente vai ver aí algumas situações, tá? E é claro, né? Se a epistasia é recessivo, ela só vai acontecer se o par de genes epistáticos estiver em homozigose. Tudo bem o que eu estou dizendo? Pessoas? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um par de alelos aqui, um azão, azinho, por exemplo, que vai dar uma característica qualquer que eu vou chamar de característica 1. Vamos imaginar que haja uma relação de epistasia entre o par de alelos A e o par de alelos B, beleza? Então, esse par de alelos atua sobre o primeiro, inibindo-o de se expressar. Então, vamos supor que a epistasia seja dominante. Se a epistasia for dominante, esse par, o indivíduo sendo heterozigoto, né, Bzão, Bzinho, ou Bzão, Bzão, ele vai inibir a expressão desse par de alelos A, evitando que a característica se expresse. Tudo bem o que eu falei? Tudo bem, tudo bem. Aí seria uma epistasia dominante. E se a epistasia for recessiva, para que haja inibição do alelo A, eu teria que ter os alelos epistáticos em homozigose. Teria que ser Bzinho, Bzinho. Aí eu teria uma epistasia recessiva. Entendeu? Ou seja, se o indivíduo fosse Bzão alguma coisa, ele não haveria inibição e o alelo A se expressaria normalmente. Beleza? Entendido, valeu. Ficou entendido, galera? Geral? Perguntaram aqui no chat se era o caso do falso O. Isso. Exatamente isso. É um caso de epistasia recessiva, exatamente isso. Beleza? Beleza. Então, aqui eu dei um exemplo de cor de pênis em galináceo. Então, o gene Czão vai determinar a cor nas penas. O alelo Czinho, ausência de cor, portanto, branco. Sendo que o gene Izão, ele é epistático sobre o Czão. Ou seja, se eu estou usando o alelo dominante, quer dizer que esse exemplo é um exemplo de epistasia dominante. Na presença do alelo Izão, o alelo Czão, ele não consegue se expressar. Então, por exemplo, para que o indivíduo tenha penas coloridas, ele precisa ter o alelo Czão, que é o que determina a cor nas penas. Beleza? Só que, se eu tiver junto com ele, né? Junto com ele, o alelo Izão, ele, como ele é epistático sobre o Czão, ele não vai deixar ele se manifestar. Se ele não vai ser capaz de se manifestar, o fenótipo para esse indivíduo vai ser igual ao fenótipo que for homozigoto recessivo para o gene C, que seriam penas brancas. Sim, galera? Sim. De boa? Entendido? De boa. Facinho? Tranquilo, né? Para entender ou não? Não é pra tanto, né? Mas é compreensível. Tá achando tranquilo, não, Daniel? O negócio é lembrar depois.
Isso que eu tava pensando, não consigo lembrar de tudo. Agora eu tô entendendo, mas. Nada, aí a gente faz os exercíciozinhos, eu mando uma listinha para vocês, que aí as dúvidas vão aparecer. Listinha um Beleza? Ela. O que vocês perguntaram sobre a pleiotropia, tá? Que é aquela questão que eu falei, né? Você tem um único par atuando em várias características. Beleza? Aí eu dei alguns exemplos aqui, não precisa lembrar o nome, tá? Síndrome de Lawrence-Moon, síndrome de Marfan, fenilcetonúria. Dessas 3 aqui, fenilcetonúria acho que é o mais conhecido e é o mais importante para vocês, inclusive. Sabemos disso aqui, galera? Conhecemos isso aqui? Não. Não sei, não. Não. Não sei se vocês já repararam que existem alguns produtos industrializados que vem um aviso dizendo que eles são livres de fenilalanina. Já ouviram isso em algum lugar? Não. Fenilcetonúria, gente, é uma incapacidade de metabolizar, que a criança nasce com ela, né, que é genético, uma incapacidade da criança em metabolizar um aminoácido chamado de fenilalanina. Como a criança não consegue metabolizar esse aminoácido, que numa célula normal, no indivíduo normal, esse aminoácido, que é um aminoácido essencial, lembramos desse conceito, gente, de aminoácidos essenciais? Ou não? Não. Olha só, aminoácido, não lembro o que é? Sim. Quem pode me lembrar aí? Eu só sei que é muito importante, que faz as proteínas, não? Isso, são os monômeros das proteínas, exatamente. O que é uma proteína? É um polímero de aminoácidos, são vários aminoácidos ligados, beleza? Os aminoácidos, eles são classificados em essenciais e não essenciais, ou naturais, né, também, tá? Não fui eu que inventei esse nome, tá, galera? Mas se eu pudesse, eu trocava. Por que eu trocaria essa classificação? Porque quando eu falo que o aminoácido é essencial e o outro aminoácido é não essencial ou natural, me dá a falsa impressão que eu preciso de um e não preciso do outro, o que não é verdade, beleza? Existem 20 aminoácidos nos seres vivos, tá certo? E nós precisamos de todos eles. Agora eu lembrei quais são. Isso. Aí o que acontece? Quando eu falo que o aminoácido é essencial, eu estou dizendo que meu organismo não consegue produzi-lo. Então, eu só tenho acesso a ele via alimentação. E o aminoácido não essencial, eu consigo produzir, tá? No nosso caso, por exemplo, existem 9 aminoácidos essenciais, que são aqueles que eu só obtenho pela alimentação, e 11 não essenciais, que são aqueles que eu dou conta de produzir. Lembrando que eu preciso de todos eles, tá legal? Eu preciso dos 20. A fenilalanina é um aminoácido desses 20, que é um aminoácido essencial, ou seja, eu não consigo produzir, tá? A criança que nasce com fenilcetonúria, sabe o teste do pezinho, galera? Sim. Todo mundo sabe que é o teste do pezinho, não é? O teste do pezinho é feito para várias doenças, entre elas a fenilcetonúria, tá? Então, nesse quadro chamado de fenilcetonúria, a criança, ela não consegue metabolizar a fenilalanina, ela não consegue transformá-lo em outro aminoácido, que é o que uma célula normal faria, beleza? Aí essa fenilalanina, ela começa a acumular nas células. E quando ela começa a acumular nos neurônios, ela afeta de maneira severa o desenvolvimento nervoso, do sistema nervoso dessa criança. Por isso, esse quadro aqui, ó, de deficiência mental, de convulsões, tá? E como esse aminoácido está sobrando, você acaba tendo um amarelamento natural da conjuntiva dos olhos, que é essa parte branca do olho, e da pele, que a gente chama de icterícia, que tem a ver com o excesso de aminoácidos que está sobrando no meu corpo, já que a criança, naquele corpo, né? Já que a criança não consegue utilizá-lo. Uma urina muito concentrada, porque se ela não está usando aminoácido, ela tenta eliminá-lo, né? Eliminar aminoácido pela urina, gente, também é uma condição totalmente anormal, beleza? Totalmente anormal, tá legal?
Então, você tem um único par de alelos determinando várias características. Ó, deficiência mental, convulsão, icterícia, queda de pelo, uma urina mais concentrada, futuramente uma deficiência renal. Beleza? Ó, na síndrome de Marfan, defeitos cardíacos, problemas visuais, aracnodactilia, que são os dedos em forma de aranha, né? Síndrome de Lawrence-Moon, obesidade, oligofrenia. Oligofrenia, pessoal, é um tipo de retardo mental, tá? Polidactilia, que é mais dedos do que o normal. Hipogonadismo, que é as gônadas, né, testículos e ovários atrofiados. Deixa eu ver se eu botar... tinha colocado umas fotos aqui, não sei onde foi. Peraí. Né, tinha separado as fotos aqui. Mas eu trago na próxima aula, eu mostro as fotos para vocês. Beleza? Perguntas? Professor, só tem pleotropia para doença? É, porque é uma condição anormal, né? Sim. Ah, entendi. Pera. Não. Pode eu tava falar. pensando que podia ser uma coisa boa também. Que, tipo assim, um par de genes, ele tem... Eu não tô sabendo a palavra certa agora, mas ele administra várias coisas, não é? Na pleotropia, né? No fenômeno da pleotropia. Sim. Isso não pode ser uma coisa boa, não? Não acredito. Cara, eu posso ter uma condição normal onde isso aconteça. É isso que você está falando? Isso. Isso, pode. Mas a pleotropia que me interessa é aquela condição de anormalidade. É quando um gene, ele condiciona várias características, mas dá errado. Que traz exatamente, que traz algum tipo de disfunção. Exatamente. Então não era para aquele gene fazer isso, era para outro gene. Isso. Justiça. Exatamente isso. Beleza? Deixa eu ver se... Deixa eu aproveitar aqui. Pode falar, Daniel. Não, nada, eu acho que é porque o Eduardo foi desligar o microfone, deve ter saído da reunião. Foi exatamente isso. Saiu o quê? Ele foi desligar o microfone e eu saí da parada. Ah, tá. Vou botar aqui, peraí. Vou botar umas fotos aqui. Ó. Ah, não, nesse aqui não, peraí. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ó, pessoal, polidactilia, tá vendo? O garotinho tem 6 dedos, ó. Ó, olha a situação aqui, Uma tendência à obesidade, um nível de retardo mental. Deixa eu ver se eu acho... Aqui, ó, nesse caso, polidactilia. Ó, repare que os portadores geralmente são mais gordinhos, tá vendo? Professor, o dedo funciona normal ou ele fica parado? Depende. Por exemplo, esse aqui não. Uhum. Aquele lá do dedão. Nesse caso, não. Nesse caso, sim, normal. Nesse caso, sim, normal. Beleza? Entendi. Agora, tem situações, principalmente quando é aquela polidactilia clássica, que é essa aqui, ó. Quando o dedinho ele é lateral a um outro dedo, igual aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aí não, eles não são funcionais. Beleza? Sim. Deixa eu pegar aqui síndrome de Marfan. A gente já dá uma olhada nisso, né, de uma vez. Aqui, ó. Esses sintomas são muito típicos, tá? O indivíduo tem um quadro de escoliose muito severa, Ó, o quadro de escoliose que o indivíduo tem é muito evidente. Os dedos, ó, em forma de dedos longos, né?
Por isso que a gente fala de aracnodactilia. Os membros são desproporcionais, pernas e braços muito longos. Ó, olha a escoliose desse indivíduo aqui, ó. Olha as mãos desse indivíduo aqui, ó. Beleza? Então, isso é bem... Tem até uns quadros mais severos ainda, ó. Onde o grau da escoliose chega a deformar o indivíduo, né? Deixa eu pegar uma... Tinha visto umas fotos aqui. Ó, você vê a desproporção de braços e pernas em relação ao tronco, o desvio lateral, né, que é a escoliose da coluna vertebral. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Bom, mas acho que deu para visualizar aí a situação. Beleza? Perguntinhas? Perguntinha, gente? Não. Ok. Em relação, agora sim, em relação à herança quantitativa ou poligênica ou polimeria. Pessoal, alguém lembra para mim? Alguém não, deixa eu escolher o alguém. Davi. Tá me ouvindo, Davi? Davi, você tá aí? Tá aí? Beleza. Tá sem microfone, Davi? Tá, então... Henrique. Tá me ouvindo, Henrique? Henrique, bora, terra, chamando, responde. Tá sem microfone também, Henrique? Tayan, tá com o microfone? Fala. Beleza. Dayan, lembra para mim qual é o conceito de pleiotropia? Foi o último que a gente falou aqui agora. O que é pleiotropia? Seria um par de genes que determinam várias características. Isso, um único par de alelos envolvidos em várias características diferentes. Na herança quantitativa poligênica é uma situação inversa. A gente tem vários pares de genes atuando sobre uma mesma característica. Beleza? Como é que ela vai funcionar, pessoal? Ela vai funcionar por meio de efeito aditivo. Como assim? Por exemplo, cada gene dominante vai determinar um acréscimo, uma adição na intensidade de uma determinada característica. Beleza? Quais são as características envolvidas nesse tipo de herança? Altura, peso, cor, QI, beleza? Então, esse tipo de característica, ela é determinada por herança quantitativa ou poligênica ou polimeria, beleza? Então, você vai ter 2 ou mais pares de alelos atuando, beleza? Influenciando uma única característica e influenciando de maneira aditiva, tá? Então, você vai ter lá, sempre que vai importar, não são quais os genes estão quais são os alelos que estão em situação de dominância, mas sim quantos eles são, beleza? E aqui, galera, vale essa observação aqui, que ela facilita bastante a vida, tá? Então, você vai ter aqui o número de genes envolvidos na herança quantitativa é sempre o número de fenótipos menos 1. E o número de fenótipos envolvidos é sempre o número de genes mais 1. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Que eu falei, a cor é um exemplo, certo? Então, para o indivíduo ser negro, ele vai, considerando apenas 2 pares de alelos, ele vai apresentar todos os alelos dominantes. Se o indivíduo tiver apenas 3 alelos dominantes, não importa qual é o alelo que é recessivo, não faz diferença,
eu vou ter uma redução na produção de melanina. Aí a pigmentação da pele vai ser menor. Então, o indivíduo é classificado como mulato escuro, né? O mulato médio é aquele que tem apenas 2 alelos dominantes dos 4 possíveis, sejam eles quais forem, não faz a menor diferença. Então, tendo 2 alelos dominantes, ó, Szão com Tzão, ou Szão, Szão, ou Tzão, Tzão, o indivíduo vai apresentar uma pigmentação intermediária da pele. Aí eu classifico ele como mulato médio. Se ele tiver um único par de alelos, um único alelo dominante, seja ele qual for também, ele vai ter uma pigmentação menor ainda e ele é classificado como mulato claro. E se ele não tiver genes dominantes, eu classifico como branco. Beleza? Uma coisa importante na herança quantitativa, galera, é esse padrão aqui, ó, numérico, para toda herança desse tipo. Então, toda herança desse tipo, ela sempre vai apresentar um número de indivíduos com uma distribuição normal em relação aos fenótipos apresentados. Tá claro isso ou não, gente? Peraí, professor, eu não entendi essa piramidezinha aí de 1, 2, 3. Isso aqui, Luiz, é o seguinte. Não sei se vocês já aprenderam na matemática que é distribuição normal. Já aprenderam isso? Você sabe o que é isso? Não lembro desse nome. Não lembro? Mas a ideia é o seguinte. Toda vez, vamos imaginar que eu coloquei na prova, assim, ó. Isso aqui é um gráfico que representa um número de indivíduos, beleza? Distribuídos dentro de um determinado rol de fenótipos, tá? Então aqui, sei lá, vamos botar que seja a altura, que também é uma característica que tem esse tipo de herança, né? Quantitativa. Aí, quando você olha o padrão de distribuição desses indivíduos dentro desses fenótipos possíveis, eu vou encontrar esse padrão aqui, ó, uma curva, a gente chama de curva normal. Esse padrão é chamado de curva normal. Então, você vai ter X indivíduos baixos, X indivíduos altos e a maioria dos indivíduos medianos. Esse tipo de padrão, né? Que aqui são os fenótipos, né? Baixo, médio e alto. Então, quando você tem esse tipo de distribuição, a gente chama essa de distribuição normal. Isso é típico de herança quantitativa, bem típica. Vamos pegar uma outra situação aqui, ó. Deixa eu abrir aqui mais um slidezinho, que a gente trabalha ele em branco, é mais fácil. Vocês podem me interromper, tá, gente? Por exemplo, assim, ó, vamos supor que a gente está tratando de altura de planta, né? Se vocês leram lá o que estava escrito, altura de planta também tem esse tipo de herança, né? Quantitativa. Aí vamos imaginar o seguinte, o indivíduo que for todo homozigoto, recessivo, esse indivíduo ele tem 15 centímetros, por exemplo, tá? E o indivíduo que for todo homozigoto, dominante, então, Azão, Azão, Bzão, Bzão, ele vai ter 35 centímetros. O que essa informação me diz, gente? Essa informação me diz que cada alelo dominante me dá 5 centímetros a mais na altura da planta. Enxergaram isso, gente? Aham. Enxergamos isso? Então, a diferença do cara que é todo homozigoto recessivo para todo homozigoto dominante é de 20 centímetros. Como eu tenho 4 alelos envolvidos, basta eu pegar essa diferença e dividir pelo número de alelos. Então, cada alelo dominante acrescenta, adiciona no fenótipo, né, 5 centímetros.
Então, uma planta que for, vamos pegar assim, ó, uma planta que for, então, azão, azinho, bezão, bezinho, ela vai ter qual altura? 25. Exatamente, 25 centímetros. Acrescentei 2 dominantes, 10 centímetros na altura, 25 centímetros. Esse seria o fenótipo dela. Tranquilo? Professor, só para eu lembrar aqui um negócio da Sim. matéria passada. Sim. A partir de agora, a maioria vai ser assim, com dois azão, bezão, tipo assim, com duas letras, dois alelos, alguma coisa assim. Pode ser com 10 alelos, cara, 10 letras. Então, agora vai ser mais assim, né? Porque, na verdade, assim, trabalhar... Eu posso, você está falando nas provas, é isso? Não, na matéria mesmo. Então, eu posso trabalhar com par também, porque depende, né? Depende. Só que nessas heranças que a gente está tratando, por exemplo, a pleiotropia foi o assunto anterior, não foi? Uhum. Era um par só. Uhum. E qual é o nome disso mesmo, quando tem mais de um? Depende. Mais de um par? Depende. Quando tem mais de um par, fazendo o quê? Determinando uma única característica de forma aditiva, aí é herança quantitativa. Quando tem mais de um par influenciando na mesma característica, aí é interação, né? Genes complementares. É outro tipo de interação gênica. Depende. Não, beleza. Tá claro? Aqui já. Sim. Tem certeza? Sim. Beleza. Agora, galera, eu também tenho aquela situação em que eu estou mostrando aqui para vocês só 2 pares de alelos envolvidos na característica, né? Mas em algum momento eu disse que seriam apenas 2? Não. Não. Nesse caso, né? A gente está falando de herança quantitativa. Eu posso colocar mais. Aí, se eu colocar mais, galera, a história, ela muda um pouco, né? Vamos supor assim, vou imaginar a seguinte situação, tá? Vamos supor que... Vamos pegar aqui um exemplo concreto. Vamos imaginar assim, alguns autores, eles usam para cor de olhos, não 2 pares de genes igual a gente faz para cor de pele, usa 3, beleza? Usa 3. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha 3 pares de alelos, tá? Relacionados a uma determinada característica, que seria a cor dos olhos, por exemplo. Se eu tenho 3 pares de genes, pessoal, quantos fenótipos possíveis eu tenho? 7. 7. Exatamente, 7. E como é que eu veria a distribuição desses alelos dentro de uma determinada população, né? Como é que eu veria isso? Aí que eu utilizaria aquele lance que eu comentei com vocês na aula passada, que era o triângulo de Pascal. Se vocês se lembrarem lá, ó, como é que funciona a construção do triângulo de Pascal, né? Ó, vamos fazer aqui. Na verdade, era mais fácil ter pegado uma figura, né? Todo mundo lembra como é que constrói, não lembra? Sim. Na matemática? Sim? Sim. Beleza. 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 5, 1. Vou fazer só mais um aqui, tá? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Então, pessoal, como é que a gente vai usar isso na genética, tá? A gente vai usar assim, ó. Aqui, você vai contando o número de genes, tá? Vamos botar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos alelos que a gente viu? 6, não era?
Não foi isso aqui, gente? Aham. Beleza. Então, se eu tenho 6 alelos envolvidos, eu vou ter, numa distribuição normal, eu vou ter um indivíduo com padrão extremo, né? Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão. Um indivíduo com padrão extremo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Aí eu vou ter 6 indivíduos com 5 dominantes e 1 recessivo. 15 indivíduos com 4 dominantes e 2 recessivos. 20 indivíduos com 3, 3, né? 3 recessivos, 3 dominantes. 15 com 4 recessivos, 2 dominantes. E 6 com 1 recessivo e 5 dominantes. Entenderam a lógica ou não? Chocante. Entendi. Todo mundo acompanhou, galera? O raciocínio? De novo. Pode ser? Ó, sim. Vou ter um... Vamos fazer o contrário. Eu vou ter um todo recessivo. Beleza? Um todo recessivo. Então, só tem azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Eu vou ter 6 com 1 dominante e 5 recessivos. Eu vou ter 15 com 2 dominantes e 4 recessivos. Eu vou ter 23 dominantes e 3 recessivos. Aí, as combinações possíveis, né? Todas as combinações possíveis. Eu vou ter 15 com 4 dominantes e 4D, né? E 2 recessivos. Eu vou ter 6 com 5 dominantes e 1 recessivo. E eu vou ter um todo dominante. Perceberam como é que ficaria essa distribuição? Ó, fica 1, 6, vai ficar uma curva com aquele padrão que eu falei, ó. Tudo bem ou não? Sim, agora peguei, obrigado. Beleza? Vai ficar, ó, um aqui e um aqui, ó. É porque é muito ruim fazer assim, né? Vai ser sempre número de alelos mais 1, né? Por isso que o Luísa falou 7 de cada. Para os fenótipos, né? É. Isso. Ó, você tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenótipos possíveis, porque você tem 6 alelos envolvidos. Se você tiver 4 alelos envolvidos, 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos possíveis na minha população. Então, como é que isso cai, pessoal? Isso cai tipo assim, vamos supor, eu tenho lá um cruzamento entre indivíduos que são azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Quais são os fenótipos esperados e em que proporção cada fenótipo vai aparecer na população? Aí você vai vai construir o quadradinho o triângulo de Pascal dentro do número de alelos envolvidos e você tem a proporção, quantos são os fenótipos e quantos de cada fenótipo eu vou ter, a proporção. Por exemplo, assim, aqui está dando 20, 50, 62, 64. Então, 1 de 64 vai ser todo recessivo, 1 de 64 vai ser todo dominante. 20 de 64 vão ter 3 dominantes e 3 recessivos. Lembrando que quando eu falo 3 dominantes, 3 recessivos, eu não preciso que eles sejam heterozigoses para cada par. Pode ser azão, azão, bezão, bezinho, cezinho, cezinho. Entra dentro desses 20 aí. Concordamos? Sim. Porque imagina só, galera, você poderia fazer o quadrado de Punnett. Não poderia? Insano. Você vai... Pois é. Você vai fazer um quadrado de Punnett com 64 combinações? Você até faz, mas, porra, fica gigante, fica trabalhoso, entendeu? Aqui você vai direto para os finalmente. Sem precisar gastar muito fosfato, entendeu? Professor, só de curiosidade mesmo, Sim. quais são as 7 cores de olhos?
É porque, na verdade, Luísa, funciona assim. Na prática, funciona assim para a cor de olho humano. Ou ele é castanho ou ele é azul. Entendeu? Só que, no castanho, você tem várias variações, vamos dizer assim. Né? O que o verde, na verdade, o verde ele é um castanho claro. Uhum. Entendeu? O verde não é verde, o verde é castanho claro. Então, o seu olho ou é castanho ou é azul. Azul é uma coisa só, mas o castanho não. O castanho vai do castanho escuro, não tem olho preto, não existe olho preto, né? É castanho azul, ou é castanho claro até o castanho escuro. Existe o olho cinza? Porque, tipo, quando for azul muito claro, fica meio cinza. Não, só curiosidade mesmo, porque eu já vi... Na criança, Luísa, na criança você tem essa percepção visual, é mais comum aparecer, no adulto nem tanto. Porque que eu já vi uma criança que parecia ter olho cinza mesmo. Em criança você percebe isso assim, isso é mais fácil de encontrar. Só lembrando, Luísa, que a cor da íris, ela tem a ver com a refração da luz, né? Então, por exemplo, você estava vendo aquela criança que naquela luminosidade te deu a impressão de uma coloração acinzentada, mas se você levar para outra intensidade luminosa, você vai ver outra cor. Então, mas professor, só que é adição, né? Só que nessa adição, o castanho é o mais comum. Tipo, você falou que o castanho tem muita variação, então também fica complicado. Mas, tipo, nessa adição, o azul seria o que é tudo recessivo? Isso, o azul é o azinho, bezinho, cezinho, exatamente. Porque, veja bem, sua pergunta foi bem pertinente, tá, Luísa? Bastante pertinente, inclusive. Foi uma parada que eu esqueci de comentar. O cara, quando ele é todo recessivo, igual aqui, ó, ele tem uma altura mínima, tá vendo? Um indivíduo que é, nesse caso, né, nessas características que tem herança quantitativa envolvida, o indivíduo que é todo recessivo, ele tem uma característica mínima, uma intensidade mínima para aquela característica. Aí os genes dominantes, eles vão acrescentando aquele mínimo, sempre assim. Então, por exemplo, a pessoa que é azinho, bezinho, ela não é albina. Ela produz pigmento, ela produz melanina. Só que ela produz melanina na íris numa quantidade muito pequena, o que permite que a luz atravesse a íris com mais facilidade. Então, é a refração da luz pela íris que dá a tonalidade azul, que é a mesma lógica do porquê que o céu é azul, do porquê que o mar é azul. Concordamos? Sim. Agora, o albino, não. Aí, quando o cara é albino, lembra que albinismo também é um tipo de epistasia, né? Então, no albinismo, o indivíduo ele é incapaz de produzir melanina. Aí ele não tem melanina nenhuma na íris, né? Como ele não tem melanina nenhuma na íris, a luz, ela atravessa a íris com muita facilidade, com que não tem ninguém refletindo, praticamente ninguém refletindo a luz, né? E ela incide em grande quantidade lá na retina e reflete, né? O que boa parte dessa luz volta. Aí, como boa parte dessa luz volta, geralmente qual é a cor do olho de um albino? Pensa no animal albino, por exemplo. Qual é a cor do olho? Vermelho. Vermelho. O que você está vendo? Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos na retina, está vendo sangue. Que é a lógica aquela questão da foto, né? O efeito olhos vermelhos na foto, na verdade, é que a câmera conseguiu fotografar a retina do indivíduo. Nossa, outro dia eu vi um gato, aí só que eu tava vendo o gato de boas, né? Numa posição assim, bateu a luz, o olho ficou vermelho, eu tomei um susto. Depois voltou normal, nossa. O gato? Sim, ficou vermelho só de ver, nem precisou de foto. Nossa Senhora. E depois voltou normal? Sim, porque ele tava olhando, acho que tava olhando pra luz, não sei, tava olhando na minha direção, mas tinha uma luz forte batendo. Nossa, Luísa, no mínimo eu jogava água benta. Não, mas ela é muito fofa! Se eu não cravasse uma estaca no coração, entendeu? Nossa, mas deu medo. Ali naquele meio segundo.
Ou era água benta ou era uma estaca no coração, dos dois. Pelo menos já sabe que não é bom ficar competindo com esse pessoal albino, que você vai com a competição, esse pessoal já tá com sangue nos olhos, né? Mas, literalmente, né? Literalmente. Beleza, pessoal? Ficou entendido Professor? o raciocínio aqui? Uhum, pode falar. Heterocromia é um defeito genético? É. Oi. É um errinho. É um errinho na produção de melanina dentro do tecido de uma das íris, né? Sim, isso aí. É uma mutação em um gene, né? É uma mutação. É. Que pode, por exemplo, em alguns casos, ela pode estar relacionada ao cromossomo X, né? Lembra que a gente falou de cromatina sexual? Que nem sempre é o mesmo X que está condensado, inativo. Então, às vezes, isso acontece também em função de qual cromossomo X está condensado, se é do pai ou da mãe. Ah, Carla, por que a pergunta de heterocromia? É, porque eu fiquei curiosa. Ah, tá, é porque eu tenho heterocromia. Você tem, Luísa? Tenho. Nunca reparei. Mas é Então, porque um é castanho e o outro é castanho esverdeado. Tipo assim, não é verde em si, sabe? Entendi. Mas um é igual ao do meu pai, outro é igual ao da minha mãe. Então Entendi. é engraçado. É aquele caso que você falou, né, professor? Tipo assim, que pega os dois X são ativos, né? Não, em olhos diferentes, né? Você tá falando. Isso aí. Tipo assim, no olho da esquerda é o X da mãe, no olho da direita Isso é aí. o X do pai. É isso aí. Mas isso aí que acontece? No caso de mamíferos do sexo feminino, normalmente é isso. Olha, Qual não. cromossomo X está ativo. Não é, assim, eu não estou dizendo que é o seu caso não, tá, Luísa? Sim, sim. É que eu sempre pensei, porque eu tipo, já procurei causa de heterocromia, aí tem, assim, tem várias doenças, que obviamente eu não tenho, ainda bem. Tem ferimentos, também não é o caso. Poderia ser, por uma longa história, mas não é o caso. E de quando eu nasci, bateram no olho, mas bateram no olho que é verde, então não faria sentido. Entendi. Alguma coisa. E o resto, tipo, não sabem a causa, é só uma mutação mesmo e sem saber. Pode ser também. Pode ser só uma questão de mutação e em outro cromossomo que não seja o X. Tá? Mas num caso de fêmeas de mamíferos, né? Na maioria dos casos é o X. Meu sonho é ter qual uma X tem gata atividade. com um de cada cor. Ia ser tão incrível. Sério. Ué, porque você não tem. Porque eu tenho uma cachorra, só que aí meu tio tacou um gato aqui no meu quintal, agora eu tô cuidando do gato faz um mês, mas ele não tem olho de cada cor. Mas eu vou cuidar de qualquer jeito. Mas no futuro eu vou ter Entendi. Difícil é achar, né? Difícil é achar, mas eu vou conseguir. Na verdade, é mais comum em gatos brancos, mas aí eles têm problemas várias vezes de cegueira ou de parcial cegueira. Então é um pouco já mais complicado. É por causa de uma doença. Mas beleza, então, galera, e aí? Ficou entendido como é que funciona isso aqui? Ficou. Tá de boa? Uhum. Beleza. Isso vale até, pessoal, para os casos mais simples, né? Porque a lógica que se aplica no Triângulo de Pascal, ela vale em qualquer situação, né? Por exemplo, assim, ó, quando você tem um único par de alelos envolvidos, o indivíduo, se você fizer um cruzamento assim, né? Quais são os genótipos envolvidos? Quais são os genótipos possíveis desse cruzamento aqui? Azão, azinho e azinho. Em que proporções? 1:2:1. 1:2:1, não é isso? Sim. Aqui, ó, não são dois alelos envolvidos? Ó, 1:2:1. Nossa, que coisa doida. Beleza? Isso se aplica também. Lógico que aqui eu estou considerando, não faz sentido eu construir o Triângulo de Pascal para isso, né? Que aqui nesse caso é um caso de dominância completa. Então aqui eu teria 3, um fenótipo, né? É genética mendeliana, certo? 3:1. Mas se eu estivesse fazendo a questão de saber quantos dominantes eu tenho presentes no indivíduo, né? Aí estaria certo, ó. Eu tenho 1 com tudo dominante, 2 com um dominante e um recessivo, 1 com tudo recessivo. Aí, então seria um fenótipo aqui e outro fenótipo aqui, se fosse herança quantitativa.
Lembra que quando a gente dá aquele exemplo de genética mendeliana, esses dois aqui têm o mesmo fenótipo. Certo, galera? Certo. Pessoal, eu tô achando assim, às vezes me preocupa um pouco, só Daniel falando, só Luísa falando. Às vezes eu fico com a impressão que não tá claro para vocês, gente. Tá de boa? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, às vezes é preguiça de ligar o microfone, Enes, é isso. Sim. Entendi. Mas tá dando para compreender a lógica, não tá? Tá. Sim. Se não tiver, galera, se manifeste, beleza? Se não tiver, se manifeste. Beleza. Bom, nesse caso aqui, galera, então vamos lá. A gente falou de interação gênica do tipo epistasia, né? Complementariedade de genes e herança quantitativa. 3 coisas, tá? Na genética de população, a lógica aqui é a gente tentar explicar como que como que a gente explica a frequência de um determinado gene dentro de uma população, tá? Só que tem um detalhe aqui, para que eu possa utilizar, beleza? Para que eu possa utilizar a genética de população num estudo, beleza? Para tentar verificar, verificar quais são as frequências de cada gene, né? Dentro de uma dada população, essa população, obrigatoriamente, ela tem que estar em equilíbrio gênico, ou equilíbrio de Ardt-Weinberg, que é o nome que a gente usa, tá? Equilíbrio de Ardt-Weinberg, que é que uma população nessa condição, ela tem que ter algumas condições. A primeira condição é ela ser grande, beleza? Essa lógica que a gente vai estudar aqui agora, ela não vale para populações pequenas, ela só vale para populações grandes, numerosas, beleza? E dentro dessa população, todos os indivíduos têm que ter a mesma probabilidade de sucesso reprodutivo. Ou seja, todo mundo se reproduz com todo mundo, sem que haja distinção de um indivíduo ser mais apto do que o outro. Lembra que, pela seleção natural, galera, quem é o mais apto? O mais apto é quem deixa a maior prole. Esse é o cara mais apto de Darwin, né? O mais apto pela seleção natural é quem deixa a maior descendência. Então, se você considera uma população de 1000 indivíduos, onde todo mundo tem as mesmas chances de se reproduzir e se reproduzem entre si, sem nenhuma preferência, você está considerando que a seleção natural não está atuando. Concordamos? Ou ficou viajante o papo? Deu para entender. Pera, Enes, ficou meio... Peraí. Sei lá pra mim. Pode repetir? Posso. Olha só. Genética de populações, pessoal, na verdade, ela tem muito mais a ver com evolução do que com a genética propriamente dita. Tá? Lembra que eu falei com vocês que a matéria desse ano era genética, biotecnologia e evolução, tá? Essa parte da matéria, ela tem mais relação com a evolução do que com a genética em si. Então, vamos lá. O que a genética de população prioriza? Ela prioriza mensurar as frequências gênicas em uma dada população. Beleza? Esse é o objetivo. Para que eu aplique as ferramentas, né? Para que eu aplique a lógica de genética de populações para uma população, eu tenho que considerar que ela está em equilíbrio gênico, equilíbrio genético ou equilíbrio de Ardt-Weinberg, tá? O que é isso? O que é estar em equilíbrio gênico ou equilíbrio de Ardt-Weinberg? Significa dizer que a população é grande, beleza? Que a população é grande e que todos os indivíduos têm a mesma chance de se reproduzir. Então, se eu tenho 1000 indivíduos na população, todos eles se reproduzem entre si sem preferência. Vamos dizer assim, o A e o B são mais aptos, então se reproduzem mais do que o C e o D. Isso não acontece. Eu desconsidero isso, beleza? Eu desconsidero a seleção natural nesse processo, beleza? Eu desconsidero. Por quê? Porque quando a gente faz esse estudo, que é um estudo matemático,
a gente aplica um binômio de Newton para fazer isso, beleza? E nesse binômio está considerado que todos os indivíduos podem cruzar livremente entre si, sem escolhas, sem preferências. Então, todo mundo pode se reproduzir com todo mundo com a mesma chance. Tudo bem, galera? Ainda, mas como assim a mesma chance de se reproduzir? Por exemplo, assim, cara, quem é que tá falando, desculpa? É o Ives. Ives, por exemplo, Ives, se você tem lá, vamos imaginar o seguinte assim, eu tenho uma população de leões na África, por exemplo. Aí vamos pensar nos machos, né? Quem é um macho de leão que se reproduz? É aquele que consegue um território. Que quem ganha um território ganha o harém de leoas que está lá dentro dele, certo? Quem muda de território é o leão, não é a leoa, não é o bando de leoa, né? Beleza. Aí você fala bem assim, tá, eu tenho leões que têm 350 quilos e tenho leões que têm 100 quilos, ou seja, um bem maior do que o outro. Um leão de 100 quilos vai ter a mesma chance de reprodução que um leão de 350 quilos, Ives? Tá, acho que não. Por que não? Porque acho que o maior, ele vai... Porque o maior vai dar uma surra no no menor, não é? Ou vai matar o menor, vai botar o menor para correr. Então, a probabilidade de um leão de 100 quilos se reproduzir dentro de uma população que tem indivíduos com 350 quilos é mínima. De deixar uma prole, né? A chance de deixar uma prole é mínima. Concorda com isso? Sim, entendi, agora entendi. Então, eles não têm a mesma probabilidade de ter filhotes. O que é o normal, né? Dentro de uma população, é o normal que alguns indivíduos sejam mais aptos, né? Tenham proles maiores do que outros, é normal. Só que quando eu aplico essa lógica das genéticas de populações, eu desconsidero que isso está acontecendo. Está acontecendo? Está. Né? Eu nunca vou encontrar uma população em equilíbrio. Nunca vou. É impossível encontrar. Beleza? Mas eu tenho que, para fazer essa continha, eu tenho que desconsiderar isso. Porque senão a minha lógica cai por terra, sacou? Então eu tenho que pensar, isso só se aplica, primeiro, se a população for grande. Se ela for pequena, a probabilidade de preferências aumenta muito. E aí, se eu aplico um estudo de genética de populações, a chance de eu errar é enorme. Quando eu pego uma população grande, eu vou errar? Eu vou. Mas como ela é muito grande, o erro, ele se perde na minha amostragem. Eu vou ter erro? Vou, mas também vou ter acerto. Como eu vou ter acerto, o meu erro diminui. E se o meu erro diminui, a minha chance de conseguir ver uma tendência aumenta. Entendeu? E também tem aquele negócio de margem de erro, né, Enes? Isso, porque o que acontece na estatística? Quanto mais você aumentar a sua amostra, menor fica seu desvio padrão, menor fica a sua margem de erro. Você concorda, Luísa? Quanto mais teste fizer, é isso que você está querendo dizer? Quanto mais amostra eu tiver, né? Quanto mais aquele item eu estiver avaliando. É igual falar bem assim, vamos pegar uma situação prática assim, da estatística, né? Eu vou falar bem assim, no Espírito Santo eu tenho 4 milhões de habitantes. Na Grande Vitória, eu acho que daí está 4 milhões, alguma coisinha. Vamos botar 5, vamos jogar para cima. Eu tenho 5 milhões de habitantes no Espírito Santo. Aí eu vou falar bem assim, em Vila Velha, eu tenho, aqui no meu bairro, eu tenho 100 vascaínos, 300 flamenguistas e 100, sei lá, botafoguenses. Aí eu tenho uma proporção de 1 para 3 para 1, né? Que eu fiz aqui no meu bairro. Se eu aplicar essa proporção para o Espírito Santo, a chance de acertar é mínima. Concordam? Sim. Agora inverte. Eu vou fazer uma pesquisa no estado. Então eu fiz uma pesquisa em todo o estado. Peguei uma parcela significativa, sei lá, peguei 300 mil pessoas. Aí eu achei que essa proporção era de 1 para 3 para 1. Aí eu falei assim, aqui em Vila Velha, a proporção é de 1 para 3 para 1. A chance de eu estar certo é relativamente alta. Concorda?
Aham. Você entendeu o que eu falei? Porque em vários lugares você vai acertar, alguns você vai errar por mais ou por Isso, menos. na média vai ficar próximo. Aham. Entendeu? Por quê? Por que eu pude fazer isso? Porque eu peguei uma amostra muito grande. Se eu pego aí 150 mil pessoas, faço uma pesquisa e aplico para o meu município, no estado, né? E aplico para o meu município, a chance de eu estar certa é muito alta, porque na prática, as condições que existem em Vila Velha e as condições que existem em qualquer outro município de Espírito Santo são mais ou menos as mesmas. Na média vai dar o mesmo valor, porque eu parti de uma amostra que é grande. Se eu pegar uma amostra que é pequena e faço essa mesma extrapolação, aí a chance de eu errar cai muito. Tudo bem, gente? Aumenta, né, a chance. Eu falei o quê? A chance de eu chance de você acertar. errar. Desculpa. A chance de eu acertar cai muito. Professor, então basicamente se tiver muitas alterações, quer dizer que a população está evoluindo. Exatamente, cara. É exatamente isso. É exatamente isso. A ideia da genética de população é eu perceber o quanto a população está evoluindo. É como que eu mensuro isso. Porque quem evolui não sou eu, não é um indivíduo que evolui. A unidade da evolução é a população. Não, a unidade da evolução. A gente está falando de evoluir uma espécie, né? Uhum. Então, quem evolui não é um indivíduo, quem evolui é a população. Então, eu preciso mensurar se essa população tá evoluindo ou não, porque é difícil você mensurar isso, né? Uhum. Então, quando eu aplico a genética de populações, o que eu estou tentando ver é se aquela população ela está sofrendo modificações, ou seja, ela está evoluindo. Lembrando que evoluir é sofrer modificações, tá? Ou não. E eu percebo isso aplicando essa lógica da genética de populações. Por isso que eu só consigo aplicá-la com resultados fidedignos se ela for grande. E considerando que não tem preferência, eu consigo ver a população evoluir. Entendi. Beleza, galera? A gente vai ver, eu vou mostrar como é que faz, como é que é a lógica, né? E depois a gente faz uma aplicação prática sobre isso. Tá bom? Tá dando horário aqui, isso aqui tem que ser um papo mais devagar para a gente poder entender. Beleza? Professor, então Pode vou falar. fazer uma pergunta aqui só de curiosidade, que é um negócio, na verdade, que você falou antes, que a Alexandra colocou uma pergunta que eu acho que era só de brincadeira, mas eu tô com dúvida. É que ela perguntou, o grau de inteligência é determinado? Que você tava lá na listinha. Sim. Mas grau de inteligência do quê? Porque, tipo assim, tem vários QI. que falam e tal. Tipo, É QI mesmo. QI mesmo? É QI, como é que é? Quociente de inteligência. Quociente intelectual, Tá. QI é herança quantitativa mesmo. Oi, então tem a ver com o QI dos seus pais, tem a ver com o seu? Com certeza. E só lembrando, tá? Que existe uma influência do meio. Lembra que eu acho que eu comentei isso com vocês, acho que ano passado, que na primeira infância, se você estimular bem o seu filho, novinho, né? Você aumenta o número de conexões sinápticas feitas lá na primeira infância. Isso vai refletir diretamente na capacidade cognitiva dele. E lembrando que QI não tem uma relação necessariamente com quantidade de conhecimento acumulado dentro de uma vida acadêmica, por exemplo. Você pode ter um QI, o indivíduo pode ter um QI muito alto e não ter estudado. São coisas diferentes, né? Tudo bem? Beleza. Obrigada. Outra coisa, galera, aqui só para reforçar, olha só, a gente está pensando, sempre para aplicar isso aqui, beleza? Esse teorema de Hardy-Weinberg, a gente tem que pensar, sempre a população tem que ser muito grande, que ela tem que ser panmítica, ou seja, todo mundo cruza com todo mundo, sem preferências, ou seja, sem influência de fatores evolutivos, em especial seleção natural. Beleza? Para isso ser aplicado. Aí na próxima aula eu retomo essa condição e explico como é que funciona. Combinado? Ok. Esse aqui vai demorar um pouquinho mais. Combinado. Beleza, gente?
Beleza. Galera, então, boa